Esse aqui é a história do Sonic contra a Liga da Justiça, na verdade, crossover. Eu quero falar com vocês aqui algumas coisas que, pra mim, são muito importantes pra essa série. Vamos lá. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo tem 5 edições e talvez outras edições sejam lançadas depois, porque eu acho que essa aqui é uma história que vai render muito mais. Assim como Liga da Justiça não tem final e da mesma forma que o Sonic também não tem final, a história sempre vai continuando, evoluindo, enfim. Então se prepara que aqui tem spoiler, beleza? Então já salva esse vídeo e comenta aqui qual é a melhor fusão de heróis, cara. Se é o Flash, Sonic, Batman, que é o Shadow, Mulher Maravilha, Amy, Silver, Lanterna Verde, Superman, Knuckles. Qual deles é o melhor? Comenta aqui que eu quero saber. O quadrinho tem 5 edições e vamos começar com a primeira. E sim, aqui tem spoiler. A turma do Sonic tá aproveitando o dia na Walter Lake, esperando que a Little Planet do Sonic CD reapareça. O problema é que todo mundo ficou surpreso com a aparição muito inusitada de um planeta diferente, que tem um formato que lembra um pouquinho Darkseid. Junto com ele, diversos parademônios começam a aparecer e atacar a turma do Sonic. E eles partem em direção a atacar cada uma delas. E o trabalho em equipe entre todo mundo dá super certo. Só que nenhum número de inimigos diminui. Eles precisam dar um jeito de escapar de lá, porque eles não sabem qual é o limite dos inimigos novos que estão enfrentando. Então, seguindo aqui de mão dada com o Sonic, eles partem em direção a conseguir dar um jeito de escapar daquela situação. Enquanto isso, o Planetoid aparece aqui dentro da ilha de Angel Island, onde o Knuckles também está enfrentando diversos parademônios. O problema é que eles não estavam querendo apenas derrotar o Knuckles, mas sim neutralizar aquela grande força de poder. Aqui dentro da base, temos a figura de Darkseid, que está nas suas sombras, ordenando que se ele não pode pegar aquele poder, ninguém deveria tê-lo. Enquanto Knuckles está aqui vencendo cada um dos parademônios e vencendo o seu limite, ficando cada vez mais cansado, Darkseid ordena um ataque que destrói toda a Esmeralda Mestra, derrubando a Angel Island direto pro oceano. Enquanto o Sonic está correndo, ele acaba chegando aqui num encontro muito inesperado com um outro velocista, o Flash. Uma dádiva dos ninjas. E os dois começam aqui, cara, a apostar uma pequena corrida, onde o Flash fica se gabando e o Sonic em seguida começa também a se gabar. E os dois partem para a cidade para enfrentar diversos parademônios que começam a causar uma baguncinha por lá. Lá, no meio da cidade, Silver tá usando seus poderes psíquicos para poder enfrentar esses mesmos parademônios. E quem aparece para dar uma força é, no caso, Lanterna Verde. Uma mãe e uma filha quase são derrotadas. Porém, Batman e o Shadow aparecem aqui para poder garantir que essa criança fique em segurança. Em um ato de respeito mútuo, mas sem falar nada, eles se despedem e saem de cena. Um gigantesco parademônio também aparece e começa a atacar a cidade. Tails e Amy Rose lutam juntos. Porém, Cyborg e Mulher Maravilha aparecem para derrotar essa grande criatura. Até mesmo Knuckles aparece aqui para poder salvar o dia, e ele ganha uma parceria muito inusitada com o Superman. Bom, agora que a poeira baixou, eles meio que se apresentam. Temos aqui o time Sonic, com Sonic, Knuckles, Tails, Shadow, Silver e a Amy Rose, enquanto a Liga da Justiça se apresenta com o Cyborg, Mulher Maravilha, Superman, Flash, Batman e o Lanterna Verde. O Superman é o protetor de toda a justiça e garante todo o futuro e o amanhã. A Mulher Maravilha é a princesa de Temícera. John Stewart, Lanterna Verde, faz parte da tropa dos Lanternas. O Flash é o protetor de Central City e também o homem mais rápido vivo. Enquanto o Cyborg estava vasculhando um pouco sobre tudo o que estava acontecendo no seu mundo. E o Batman é o protetor da cidade de Gotham. E quando o Sonic escuta sobre o Flash ser o cara mais rápido vivo, ele disse que ele é a verdadeira forma mais rápida viva. E o quinteto do Sonic reapresenta aqui, praticamente fazendo um paralelo com cada um dos personagens. A Liga explica que eles estão procurando os sinais dos ataques do Darkseid, que está procurando pela equação antivida. Ele é um grande conquistador de mundos, e ele teria enviado aquele pequeno asteroide chamado Ragnarok, que tem o formato estranho dele. E de certa forma, ele conseguiu usar sua tecnologia para poder se conectar entre os dois mundos. E claro, o Cyborg conseguiu rastrear ele em volta. Assim ele pôde chegar junto com a Liga da Justiça desse mundo e ajudar a salvar o dia. Ele fala sobre uma busca que o Darkseid estaria fazendo em troca de garantir mais poder e que teria localizado no mundo do Sonic uma energia muito descomunal. Dessa forma, todos se alertam que aquilo ali é sobre as Esmeraldas do Caos. E o Tails explica que são 7 pedras místicas que dão poder ilimitado. Dessa forma, se Ragnarok tiver todas as 7 Esmeraldas do Caos, ele vai conseguir conquistar e dominar todos os dois mundos. E agora, os dois times e toda a Liga da Justiça junto do Sonic fazem parte de um grupo muito maior agora para um bem de todo o multiverso. Aqui é interessante que
temos conversas paralelas. Uma delas é do Shadow junto do Batman, onde os dois parecem entender exatamente um pouco sobre o espírito que cada um carrega, sabe? O Shadow, ele não conseguiu proteger a Maria e com isso ele carrega uma dor. E o Batman entende isso, já que ele era muito novo e acabou perdendo os seus pais ainda criança, mostrando que uma perda muda o rumo da sua vida. O Tails e o Cyborg têm uma certa afinidade com a alta tecnologia, onde parece que os dois irão trabalhar numa espécie de rastreador para poder encontrar as esmeraldas. Knuckles e o Superman parecem compartilhar uma missão em comum. Superman é o último da sua espécie do planeta Krypton. Dependendo do cânone, ele é o último filho de Krypton, sabe? E o Knuckles é o último da sua espécie, tendo que proteger a Esmeralda Mestra, senão o mundo pode cair num completo caos. A Mulher Maravilha junto da Amy Rose formam praticamente um par feminino, enquanto o Silver e o John Stewart acabam meio que compartilhando, sabe, uma certa afinidade com o uso dos poderes. Porém, como o Sonic e o Flash saíram na frente em alta velocidade numa corrida, eles se deparam aqui com o Darkseid, que estaria já nas suas mãos, tendo a posse da primeira Esmeralda do Caos, a Esmeralda Azul, o que termina o primeiro capítulo, deixando aqui um gancho para a próxima história. Capítulo 2. Darkseid já consegue pegar dentro da Grand Hill a Esmeralda Azul. Sonic pergunta se aquele ali era o Darkseid que eles estavam procurando, e de fato sim. E o Sonic parte pra cima porque ele gosta de um bom desafio. Quando o Sonic tenta bater de frente junto com o Flash, eles não conseguem mover um músculo do Darkseid, aonde ele pega a perna do Flash e joga pra cima do Sonic. Depois ele começa a atacar com o raio ômega, forçando tanto o Flash como o Sonic a saírem correndo, tentando desviar desses ataques. Sonic fica até um pouco surpreso pelo fato de que ele consegue perseguir em alta velocidade também, e os dois acabam meio que colidindo com um raio na mesma direção. Aquilo ali é o suficiente para dar tempo pro Darkseid escapar através de um portal e o Sonic e o Flash ficarem caídos no chão. Toda a Liga da Justiça começa a descobrir que o Darkseid já teria pego uma das esmeraldas e agora a Liga da Justiça vai se separar para poder buscar as esmeraldas do caos. E dentro da Ragnarok, Darkseid acaba descobrindo que ele vai ter uma certa dificuldade para poder localizar as outras esmeraldas do caos, já que a caixa paterna praticamente não consegue detectar o poder das esmeraldas. Mas enquanto ele estava fora lutando contra o Sonic e o Flash, ele percebeu que a Liga da Justiça inteira está dentro daquela dimensão. Então, ele manda suas tropas atacarem enquanto ele começa a mexer num aparelho chamado motor dimensional, usando apenas aquela esmeralda azul. O Tails dá coordenadas para que os outros membros da Liga, junto dos heróis da turma do Sonic, procurem aquelas esmeraldas, e todos eles se separam em lugares completamente diferentes do globo. Batman dá um alerta falando que o Darkseid já possui agora um poder mítico e também arcano, e talvez eles juntos não consigam detê-lo. O Superman ainda consegue ser um pouquinho otimista, falando que eles irão conseguir proteger o mundo do Sonic e vão recuperar a esmeralda roubada. A Mulher Maravilha fica do lado do Batman e pede por planos alternativos, e o Cyborg diz que ele pode usar um tubo de emergência para poder escapar para a torre de vigilância. E o Lanterna Verde não confia muito nisso não, já que ele duvida que isso possa ser o bastante para poder salvar o planeta inteiro. E claro, o Superman diz que relaxa, eles sempre resolvem tudo e podem contar com a ajuda do Sonic e seus amigos. Agora a Liga da Justiça tá lutando aqui junto com a turma do Sonic contra alguns vilões um tanto estranhos, como por exemplo a Lashina, que enfrenta a Mulher Maravilha Amy, o Lanterna Verde, que acaba enfrentando junto do Silver o Mantis, o Superman e o Knuckles, que acabam encarando aqui o Kalibak, e o Batman e o Shadow, que dão de cara com o Lobo da Steppe, que não só tá com a esmeralda vermelha, mas também ele prometeu arrancar a cabeça dos dois para levar de troféu para o Darkseid. E com uma pequena distração do Batman, o Shadow acaba com um único ataque destruindo, cara, toda a força que o Lobo da Steppe tem. O maior vilão do filme da Liga da Justiça no quadrinho do Sonic morreu pro Sombra. Ele sentiu o Shadow. E quando o Shadow recebe elogios do Batman, falando que tá impressionado com a sua velocidade, o Shadow responde que ele era a forma de vida suprema, porém, todo lugar entra num grande terremoto. Aquilo ali era o sinal de que o motor dimensional começou a agir, e com um único estalo e uma esmeralda do caos foi suficiente para poder mexer no tempo e espaço, desaparecendo diversos elementos dos lugares onde a Liga da Justiça inteira estava. Fascinado com o poder, o Darkseid já está preparado para poder contra-atacar usando aqui a sua única esmeralda azul nesse motor dimensional, mas que ele percebe que quando tiver todas as outras esmeraldas, ele vai usar
usar como um poder para não só destruir o mundo, mas também universos. Batman avisa para a Liga que eles têm que atacar agora, já que com uma esmeralda eles fizeram isso, imagina quando tiver as 7. Tails dá um alerta falando que o avião dele não vai servir para dar um ataque inicial para que eles possam entrar na Ragnarok, então eles vão pegar um voluntário. O Sonic e o Flash apresentam aqui o Egg Cargueiro. Lá o Eggman aparece, bom, um pouco inconformado. Ele fica surpreso que o Sonic tá vivo, mas ele vai ajudar o Sonic mesmo não gostando da ideia, já que, mesmo ele tendo planos para conquistar o mundo, Darkseid vai destruir os seus planos. Então ele prefere ajudar o Ouriço dando aqui uma pequena carona. E com isso, o Egg Cargueiro vai em direção ao ataque, desviando todo o laser da Ragnarok e causando aqui uma cratera no seu olho, abrindo espaço para que a turma do Sonic e a Liga da Justiça comece a invadir o local, destruindo diversos parademônios e chegando aqui no centro com o motor dimensional ativado. Darkseid está pronto para atacar. Lança o raio ômega, o Superman consegue revidar. Batman dá coordenadas para todo mundo atacar em equipe, o que vai dar um pouco de trabalho para o Darkseid, fazendo ele ficar um pouco suado. Assim, num golpe de poder, conjunto de ataques telecinéticos e até mesmo o laço da Mulher Maravilha, todos eles conseguem conter, a ponto do Shadow estar preparado para usar o seu velho controle do caos, conseguindo assim neutralizar um pouco Darkseid. Porém, ele não esperava com uma coisa que fosse impossível. Darkseid diz que aquele poder do caos, ele acabou ficando fascinado e estudou ele. E sim, o controle do caos poderia acabar com qualquer outro ser, mas não a forma de vida suprema. E ele disse que ele é a forma de vida. A forma suprema é o Darkseid. Então ele começa a revidar todos os ataques, nocauteando parte do grupo de uma vez só. Sonic e o Flash partem pra cima pra tentar deixar ele parado, enquanto o Flash vai mexer na máquina dimensional. Sonic tenta remover a esmeralda do caos que tá na mão dele, com a ajuda de toda a Liga. E o Flash tenta destruir, o motor dimensional. É protegido pela barreira criada pelo Silver e o Lanterna Verde. Porém, aquele motor começa a entrar em ruído e colapso, ficando totalmente fora de controle. Tails e o Cyborg percebem que aquilo ali vai explodir e eles não possuem tempo para poder revidar. Então, Lanterna Verde acaba colocando toda a turma do Sonic dentro de uma espécie de círculo verde, como se fosse um grande escudo, enquanto o Cyborg acaba abrindo o portal que vai levar eles todos em segurança para outra dimensão, a dimensão da Liga da Justiça, aonde eles são recepcionados pelo Senhor Incrível, aonde eles descobrem que estão em órbita no espaço na Torre da Liga da Justiça. Capítulo 3. Knuckles tá muito furioso, com o Senhor Incrível, porque ele perdeu seu lugar, querendo voltar pra casa no meio da luta. E o Senhor Incrível disse que não tem como fazer isso porque não existem coordenadas, não existe uma localização para eles voltarem. Então, furioso, o Knuckles quase bate nele, porém é acalmado pelo Sonic. Silver tenta achar algo positivo, mas ele pensa se até mesmo o Darkseid foi destruído com aquilo. Mas a Amy lembra que ele perdeu também todo aquele planeta. Tails fica pensando, algo aqui não tá parecendo certo, tentando encontrar alguma solução sobre o que aconteceu com o motor dimensional e a Esmeralda Azul. Porém, o Senhor Incrível avisa que os 6 maiores heróis da Terra desapareceram e sabe que eles irão aproveitar esse momento para poder atacar. Porém, o Sonic retruca falando que como a Liga da Justiça deu a vida para salvar a vida deles, eles irão salvar a vida do planeta deles. E de certa forma agora, eles meio que substituíram a Liga da Justiça, com o Silver, por exemplo, ganhando aqui o Anel Verde, se juntando à tropa do Lanterna Verde, devido à sua grande força de vontade. E vendo que o Anel confia no Silver, então ele também vai poder confiar em toda a turma do Sonic. E um tempo depois, Silver acaba juntando aqui forças com a tropa dos Lanternas Verdes para enfrentar o Sinestro, que atacou com uma criatura meio endiabrada, para falar a verdade, que quase estava vencendo. Mas criando aqui um super martelo pico-pico gigante com seu pequeno poder de lanterna, ele destrói a criatura, dando uma bela de uma surra, prendendo o Sinestro e ainda por cima encontrando aqui a grande fonte de energia, a Esmeralda Amarela. Na capital, um exército de gorilas começam a atacar, seguindo ordens aqui do grande gorila Grodd, controlando a mente de vários outros heróis também que tentavam enfrentar, como a Supergirl e a Mulher Gavião. Quem aparece para salvar o dia é a Amy Rose, que está aqui usando o laço da verdade, aonde ela virou a nova Mulher Maravilha, ou melhor, Amy Maravilha, revidando todos os tiros e dando marteladas. E com esse ataque, ela recuperou aqui também mais uma esmeralda, mostrando que a força
do gorila Grodd estava vindo dessa Esmeralda do Caos. Em Metrópolis, Knuckles sai sobrevoando aqui como o Superman. Lá, ele bate um belo de um papo, cara, com a Lois Lane e recebe um recado mostrando que o Lex Luthor quer falar com ele. E ele vai lá. Knuckles acaba chegando aqui na LexCorp, esgueirando aqui pela parede, tenta corromper o Knuckles, mas ele acaba ficando um pouco irritado com a moral que o Knuckles tem e abre uma caixa mostrando que seria uma espécie de kryptonita, acreditando que era uma fraqueza do Knuckles. Ele fica incrédulo porque aquilo ali não é a fraqueza dele, mas o Knuckles percebe que ele fez algo certo e entregou praticamente de mão beijada a Esmeralda do Caos Verde. E antes de ir embora, praticamente ele dá um belo de um susto, um pequeno apavoro, já que ele acreditou que tava caído numa armadilha de veneno. Sério, cara, o Lex Luthor tentou matar o Knuckles. Na cidade de Gotham, o Coringa tá fazendo aqui o terror. E ele parte de uma corrida contra o Shadow, que virou o Batman, a sombra do morcego. Rola um ataque com até bazuca, mas assim, com o Spin Dash ele foi capaz de destruir o carro do Coringa, destruiu a bazuca dele e antes que pudesse fazer qualquer coisa, esbofeteou o coitado e ainda pegou a Esmeralda Roxa. No fim, em Central City, o Sonic Flash acaba encontrando aqui o Flash Reverso, que estava causando a maior confusão e claro, para mostrar que é o mais rápido, ele aproveitou a situação para poder dar uma humilhada e o Flash Reverso foi completamente destruído, já que ele estava usando um pouco da Esmeralda Azul para poder ganhar um pouco mais de poder e velocidade, mas foi humilhado por isso. No fim, o Sonic consegue pegar aquela Esmeralda e entra em contato com todos os outros membros da turma do Sonic da Liga da Justiça, aonde eles precisam se reunir e então o Sonic sai correndo. Ele chega aqui na Sala da Justiça, aonde encontra o Tails, que agora tá no lugar do Cyborg, e dão de cara com o Mutano, que por sinal acabou se transformando aqui, numa espécie de Knuckles verde. E é interessante ver esse poderzinho aqui sendo utilizado dessa maneira, já que o Sonic, e toda a sua turma são animais, mesmo andando e falando. Sem contar que é uma bela de uma referência ao Knuckles verde dos quadrinhos do Sonic antigos. Aqui, Tails percebe que na verdade eles já têm aqui algumas Esmeraldas do Caos. Eles colocam todas as Esmeraldas do Caos sobre a mesa e fala que conseguiu recuperar a Esmeralda Branca. E usando aqui alguns hologramas, ele descobre que o motor de Darkseid falhou e ele não destruiu o planeta, mas acabou escondendo ela dentro de uma dimensão de bolso. E que toda a turma do Sonic pode usar as Esmeraldas do Caos para poder usar um teletransportador e entrar em contato com aquela dimensão que era a casa deles. E a turma se prepara para poder não só voltar ao planeta, mas também ter uma pequena revanche contra o Darkseid, que com certeza deve ter sobrevivido. Na torre de vigilância, eles passam as coordenadas para o Senhor Incrível, que abre aqui a dimensão que faz com que a turma do Sonic atravesse para um mundo que é o seu verdadeiro lar. Capítulo 4. Depois que a turma do Sonic é levada para o mundo da Liga da Justiça através do portal, Darkseid é imobilizado. O motor dimensional entra em colapso. Flash pega a Esmeralda Vermelha. O Lanterna Verde coloca todo mundo dentro de diversos escudos criados com o seu anel. E o Cyborg usa aqui a sua Esmeralda, que acabou de adquirir, para poder tentar conter o ataque do motor dimensional e proteger todo mundo. Isso faz com que o Ragnarok fique paralisado no céu, com toda a energia azul da Esmeralda que estava dentro da nave. Toda a Liga da Justiça percebe que o tecido do espaço-tempo está completamente comprometido e eles precisam agir para poder recuperar todas as Esmeraldas do Caos faltantes. Na Water Palace, Blazer está tendo problemas com parademônios que começam a atacar. Ela está tentando proteger a Esmeralda Roxa, já que ela está enfrentando agora duas fúrias femininas, a Stompa e a Mad Riot. Elas acabam causando aqui uma certa dor de cabeça. Mas quem aparece para ajudar é a Mulher Maravilha, fazendo aqui uma bela de uma parceria. Assim, as duas garotas aqui derrotam, a Blaze se apresenta como uma gatinha com poderes de fogo para a Mulher Maravilha, e na Westópolis e Central City, Metal Sonic tá meio que numa corrida contra o Batman do nada. Tipo assim, usando aqui o seu gancho, ele consegue prender o pé do Metal Sonic, o que joga o Batman em direção ao Metal Sonic numa espécie de impulso. Com alguns batarangues, ele consegue paralisar o Metal Sonic, cai por cima, deixando ele totalmente incrédulo e, claro, o derrota com a moto, soltando aqui a Esmeralda e entregando de mão beijada pro Batman. Olha, vou ser bem sincero com vocês, essa parte da luta é uma das coisas mais aleatórias que a gente poderia imaginar. Eu esperava mais o Batman usando aqui um pouco do seu intelecto, sabe? Prevendo os ataques ou coisa do tipo, mas foi muito rápido. No castelo de lava do Ex Perdido, a gente tem aqui o Barão de Vermin, que está usando aquela Cacophonic que era usado pelo Eggman para poder conseguir, sabe, controlar todos os Deadly Six. O que praticamente coloca, tipo, Flash para lutar contra os
os Deadly Six de forma super rápida, mas como o Flash já sacou como o Barão consegue controlar, ele praticamente pega aquele objeto manipulador, sabe, de uma vez, em um único instante, deixando o Barão em perigo e, bom, deixando aqui o Zavok falando sozinho, dizendo que o Flash é tão irritante quanto o Sonic. Não, ele tem toda a razão. O Flash sai correndo com tanta velocidade que pula de um vulcão em direção ao planeta Mobius, cara, numa velocidade insana. E ele sente aqui um pouco da grande velocidade que o Sonic costuma correr e entende, cara, a sensação de correr de loop a looping, e é muito da hora. Literalmente é o momento mais Sonic que o Flash vai ter nessa história. Enquanto isso, na Egg Flat, Dr. Eggman está preparando aqui seus grandes ataques e armadilhas, já que o Sonic desapareceu. Porém, quem aparece aqui é o Superman, destruindo toda a frota e armas aéreas que o Eggman estava preparando para atacar. O que coloca o Eggman numa situação de atacar com seu Egg Imperador, porém aquilo ali não é suficiente para derrotar, cara, o Superman, que em pouco instante destrói a maquinária que o Eggman tem. O Superman mostra que tá um pouco desapontado com o Eggman, perguntando se o Eggman nunca pensou na própria sobrevivência, e colocando o Eggman nesse dilema, ele percebe que não vai trair os seus próprios princípios e acaba cedendo aqui a sua Esmeralda do Caos. E agora temos aqui a Vovó Bondade, que está atacando com vários Wisps. E o Lanterna Verde aparece porque ele vai proteger os alienígenas, coisa do feitio do próprio Lanterna. Nessa luta contra a Vovó Bondade, o Lanterna começa a perder, porém, os Wisps acabam meio que unindo forças para recarregar o anel dele, dando aqui um belo de ataque de um raio de Wisps que consegue dizimar a Vovó Bondade com todas as cores que saíram do seu anel. Conceito interessante. E assim ele consegue pegar a Esmeralda Verde, o que dá para ele um super poder no anel. Agora, dentro do laboratório, todos aqui estão reunidos. O Cyborg criou aqui uma máquina capaz de enviar todas as Esmeraldas do Caos para a dimensão da Liga da Justiça. O Batman lembra que lacaios do Darkseid e vários outros vilões acabam atormentando o mundo do Sonic, e que a Liga da Justiça ainda teria trabalho a fazer. Enquanto construía aquela máquina, a Liga conversa sobre as aventuras que tiveram, Batman tá preparado para poder entrar na Empire City, mas quando o Cyborg usa aqui o seu grande poder da máquina com as Esmeraldas do Caos, antes que tentasse transferir todas elas, bom, um outro portal abre, e quem vem daquele portal é os heróis da turma do Sonic vestidos com a Liga da Justiça. E a Liga diz pra eles bem-vindo à sua casa. Capítulo 5. O Ragnarok está muito sinistro, com trovões, fissuras no chão e relâmpagos e tornados. A batalha final se aproxima. O Superman acaba resumindo aqui o plano heróico de voar para o desconhecido e enfrentar probabilidades incalculáveis de ter um deus e salvar o dia, não só no mundo do Sonic, mas também de toda a realidade. E ainda pergunta ao Sonic se ele tá pronto para lidar com isso. E é claro, o Sonic aceita. E ainda desdenha, falando que aquilo ali não parece ser um dia incomum para nenhum dos dois. Tails acaba lembrando que eles foram sugados para a terra da Liga da Justiça, e o interior do Ragnarok estava colapsando num pesadelo dimensional. O Cyborg lembra que eles acabaram escapando usando aqui um canhão com uma esmeralda no braço e torceu para que a ideia desse certo. Eles lidaram com situações completamente improvisadas, mas agora eles precisam de um plano mais concreto para poder enfrentar o Ragnarok e garantir uma vitória. Aqui o Lanterna mostra um lado de confiança que sempre acreditou que o Silver fosse voltar. Knuckles avisa pro Superman que a Fortaleza da Solidão tá tranquila. Shadow e o Batman conversam sobre a segurança de Gotham e Radical Highway. E a Amy empolgada fala que ficou muito feliz em Themyscira. E o Sonic com o Flash trocam provocações sobre quem lidou com os melhores vilões de cada um. Nesse papo todo, o Cyborg acaba encerrando as conversas porque ele e o Tails estão prontos. E o plano técnico está preparado. Eles irão usar aqui as 6 Esmeraldas do Caos para ressoar com a azul que está dentro do Ragnarok, o que daria para eles uma telemetria totalmente estável o suficiente para poder criar um buraco de minhoca para poder aproximá-los da Esmeralda, ou seja, eles irão fazer um grande teleporte. Então, com o Cyborg e o Tails prontos, Silver e a Mulher Maravilha dão um grito heróico e todos os heróis se preparam para lutar na sua batalha final. Enquanto isso, no Ragnarok, Flash e o Sonic acabam entrando primeiro e dão de cara com o Darkseid em frente ao motor dimensional, que agora parece ter se transformado numa esfera. Tá recheada de hexágonos totalmente interligados. O Darkseid já estava esperando o retorno de todo mundo e acaba ironizando que os heróis, se tivesse deixado o mundo deles morrer, ele teria ficado preso ali. Mas eles não fizeram isso porque tem que salvar vidas insignificantes de várias massas, e essa forma, tanto quanto previsível, não só salvou a existência dele, mas que também garantiu que eles reunissem todas as Esmeraldas do Caos para fazer com que elas ficassem cada vez mais próximas dele. Então ele acaba criando aqui um gigantesco golem com a energia da
da Esmeralda começa a atacar toda a Liga da Justiça e o time Sonic, que rapidamente é destroçado pelo Knuckles e o Superman, porém o braço dele se recompõe, mostrando que ele é um inimigo muito mais perigoso. Mulher Maravilha e Amy tentam prender eles, enquanto o Batman reúne forças com o gancho e usa aqui um pouco das habilidades do Shadow, para poder chegar cada vez mais próximo do Darkseid que está dentro do Colin. Enquanto isso, o Tails e o Cyborg se aproximam do motor e tentam usar a máquina deles para poder inverter aquela cúpula de hexágonos. Enquanto a energia do dispositivo começa a sugar e drenar todo aquele motor dimensional, Silver e Lanterna Verde têm problemas em tentar prender o Darkseid, já que eles são atacados até mesmo por mãos que são energizadas praticamente do nada. Porém, esse aqui foi o tempo suficiente para que o Sonic conseguisse pegar a Esmeralda Azul. Distante com a última Esmeralda, ele conversa com o Flash. Eles precisam levar a Esmeralda para o Tails e o Cyborg. Só que tem um problema. Não tem aonde o Sonic possa correr para poder ganhar velocidade suficiente para poder cruzar todo aquele abismo que foi criado por toda essa batalha. Ele não pode usar o controle do caos porque ele não quer distorcer ainda mais a realidade dentro dessa batalha. Então o Flash propõe que os dois possam começar a correr, mas eles se perguntam se aquilo ali vai funcionar em um lugar onde a física praticamente não existe. Então, enquanto a Liga começa a lutar, tanto o Flash como o Sonic correm em sincronia, apoiando o seu pé em cima um do outro, quebrando mais ainda as regras da realidade. Em completo desespero, Darkseid acaba soltando aqui seu raio ômega, e quando o Sonic e o Flash estavam perto do Cyborg e do Tails, Sonic pula e aciona a última Esmeralda no dispositivo. Assim ele acaba se transformando no Super Sonic e vai em direção ao Darkseid com um mega de um chute, mais rápido que o Darkseid não consegue prever. E os dois começam a entrar numa luta insana. Darkseid dá uma cabeçada no Super Sonic, mas aquilo ali não é o melhor que ele pode fazer. Enquanto isso, Tails acaba salvando o Flash e eles acabam descobrindo que o inversor da máquina está sobrecarregada. Não só está emitindo brilho dourado, semelhante ao do Super Sonic, mostrando que ela ainda pode funcionar, mas ela ainda precisa de uma carga catalisadora. Como não existe uma oitava Esmeralda do Caos, o Flash propõe usar aqui um pouco da força de aceleração, e eles partem para usar isso. O resto da Liga começa a dar uma surra do cacete em cima do Darkseid, deixando ele praticamente imóvel. Ele tenta revidar com raios ômegas em cima do Superman, que tanca, mas o Sonic parte pra cima e ainda consegue acertar no seu queixo, cara. É muita porradaria com a ajuda do Lanterna Verde e o Darkseid ainda consegue resistir. Porém, ele fica com uma rachadura no seu olho esquerdo e acaba sendo furioso a ponto de criar uma espécie de manto escuro que começa a rasgar toda a realidade. Sonic pergunta o que ele faz e a Mulher Maravilha explica que ele tá distorcendo toda a realidade. Começa a usar vários punhos e a atacar todos ao mesmo tempo, enquanto ele fica dentro de um núcleo de aura negra. E temendo que todos possam deixar de existir, Flash grita que é agora ou nunca, jogando aqui toda a energia que ele acumulou da força de aceleração em cima do dispositivo, que aciona, gerando aqui um forte clarão. Essa explosão é tão intensa que acaba reverberando nas duas terras ao mesmo tempo. De repente, todos os heróis da Liga da Justiça estão de volta ao seu planeta, com uma piada bem interessante, cara, da Mulher Maravilha falando que está em BC. Bom, é a capital dos Estados Unidos, cada um em seu devido lugar na sua cidade de proteção. E a turma do Sonic tá de volta, cara, reunida aqui no seu planeta Mobius, como se nada tivesse acontecido. Todos os destroços foram restaurados, inclusive a Esmeralda Mestra, sem contar que eles acabam se lembrando de todas as aventuras que tiveram por lá. Ao que parece, isso aqui é como se fosse um presente para eles. E eles se perguntam se alguma coisa vai acontecer, se eles retornarão a ver a Liga da Justiça ou aquele outro mundo, mas continuam naquele pequeno piquenique em Water Lake, onde deveria ter visto a Little Planet renascer. A questão é que a história não acaba por aqui. Enquanto isso, na LexCorp, o Lex Luthor recebe aqui uma estranha visita de um outro cientista tecnológico super genial, aonde os dois poderiam ter grandes vantagens se trabalhassem juntos, e eles teriam muitos negócios para fazer nos dois mundos, o que é o final por enquanto.